Ó, a gente tá falando sobre o tema 2, vamos continuar ele, terminar ele, fala sobre população do continente asiático. Aí, na outra aula, não sei se vocês lembram, eu coloquei na parte no livro e deu uma engolida lá na parte. Eu achei que faltou falar algumas coisas. Aí eu vou dar uma repetida aqui. Repetida e falar o que eu acho que faltou falar sobre a população da Ásia. Tá, beleza. E foi justamente nessa parte aqui de aglomerações urbanas. O que é que fala, né? O que é que fala nessa parte aqui? Diz que existem enormes aglomerações urbanas em alguns países, né, do continente asiático. Sobretudo em alguns específicos, né? E aqui cita as cidades mais populosas da Ásia se localizam onde? Tóquio, no Japão, que é a capital do Japão. Mumbai, Nova Delhi, na Índia. Xangai e... Qual é a outra cidade, meu Deus do céu, que também é muito habitada também nessa região? Deixa eu olhar aqui. Xangai, Pequim, na China, são as grandes aglomerações urbanas. E, sobretudo, a maior parte dessas aglomerações urbanas, a maior parte da densidade demográfica na Ásia, elas acontecem em duas áreas nesses países. Geralmente na faixa litorânea e no interior, mas dentro do interior, ou seja, dentro desses países, acontece ali uma grande densidade nas proximidades de rios, né? As duas áreas mais habitadas dentro desses países asiáticos é a parte litorânea, a faixa litorânea e nas proximidades de rios interioranos. E ao longo do tempo foram locais de início de colonização, de fixação do homem, né? A origem das cidades asiáticas, elas estão aí ou na faixa litorânea, geralmente, ou na parte interiorana, nas proximidades de rios. E o livro cita alguns rios, né? Deixa eu ver aqui. Não foi em tendências, não. Foi nessa parte aqui que eu não falei. Aí cita aqui alguns rios que são bem importantes nessa região aqui asiática. Como, por exemplo, na China, a gente tem o Rio Azul, o Rio Amarelo. Aí tem o Ganges, que pega sobretudo ali a região da Índia. O Indo, no Paquistão, também é uma região interiorana que é bem habitada. De origem de civilizações. Aí o Rio Tigre e Eufrates, que foram bem importantes para aquelas civilizações mesopotâmicas. Ou seja, está dizendo o quê? Que dentro do continente asiático, a origem das cidades remonta esses locais na proximidade de rios e faixas litorâneas. Por quê? Porque permite ali a sobrevivência das pessoas. Tem água suficiente para a fixação das pessoas, né? Então, as cidades elas estão ligadas a isso. E hoje em dia, os locais mais habitados, as maiores aglomerações urbanas dentro do continente asiático, também coincide com locais onde a gente vai encontrar grandes quantidades de água, ou na faixa litorânea, ou nas partes interioranas, nas proximidades de rios, né? Rios bem importantes, rios enormes aí que são muito importantes para a sobrevivência, seja para a questão da higiene, abastecimento das casas, né? Como meio de transporte, para a indústria, que mais? Geração de energia elétrica. Então, são rios extremamente importantes, desde o passado, desde a fixação dos primeiros povos, quanto hoje em dia, atualmente. Também não deixaram de ser muito importantes. E o livro destaca, nessa parte aí de aglomerações, que os rios asiáticos eles vêm sofrendo muito em decorrência de uma grande exploração de suas águas, tanto para uso doméstico, quanto para utilização para irrigação da agricultura, e também eles vêm sendo bastante contaminados por esgotos, tanto esgotos domésticos quanto esgotos industriais, né? Esgotos que chegam até esses rios sem passar por um processo ali de limpeza, né? De limpeza, né? De retirada dos materiais tóxicos e que podem contaminar os rios. Ok? Então, o que mais? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Aí vamos para os principais problemas urbanos. A Anny está entrando agora. Principais problemas urbanos. Eu falei na última aula que tem 3 grandes principais problemas nas zonas urbanas desses países asiáticos. Um ligado à questão da habitação, né? Outro ligado à mobilidade urbana, mobilidade, ou seja, o transporte das pessoas de um local para o outro. E outro ligado à questão de serviços que são ofertados e infraestrutura, que muitas vezes se torna precária para a população. Aí vamos lá. Professora, por que existem tantos problemas urbanos, problemas que de certa forma limitam as pessoas, o modo de vida das pessoas, afeta a saúde das pessoas, afeta a condição de vida das pessoas? Por que tem tantos problemas? Porque as grandes cidades asiáticas, a gente vai ver que são aglomerações urbanas que se intensificaram nas últimas décadas do século XX, cresceram muito rápido, cidades que cresceram muito rápido e sem planejamento urbano. Então, tipo assim, são cidades que carecem de casas para as pessoas, né? Existe um grande déficit habitacional, falei disso na última aula.
Déficit habitacional. O que é déficit habitacional? Falta casa para todo mundo, para uma grande parte da população de alguns países. Principalmente aqueles países que têm ali condições de vida mais precárias. Então, eles têm um grande problema relacionado a déficit habitacional, que faz com que as pessoas habitem áreas dos centros urbanos que são marginalizadas, né, áreas mais que a galera não quer habitar, geralmente. Ou então áreas bem distantes do centro, enfim, áreas precárias, marginalizadas das cidades. Por quê? Porque falta casa, muitas vezes, para as pessoas. Problema ligado à infraestrutura e à questão dos serviços é porque, como muitas vezes essas grandes cidades da Ásia têm uma grande população urbana, então muitas são carentes. E como a urbanização é um processo meio que recente e aconteceu de forma muito rápida, então eles são muito carentes em alguns serviços dentro das cidades, como a questão da saúde, educação, saneamento básico, que deveria ser prestado para todo mundo, né? Que não é muitas vezes. Tem uma grande carência também por mais postos de saúde, mais hospitais, maior quantidade de médicos para atender a população. Que mais? Áreas públicas de lazer, maior quantidade de hospitais, de escola, de creche, enfim. Carece de infraestrutura. Alguns países carecem de infraestrutura. E também de serviços a serem prestados para a população. Outra coisa que o livro destaca é a questão de que em alguns países falta saneamento básico e acesso à eletricidade, né? Tipo, é essencial. Saneamento básico, a gente fala de saneamento básico, pensa logo em quê? Pensa logo em questão de esgoto e água, né? Tratamento da água, do esgoto. Mas saneamento básico abrange uma rede bem ampla. Tanto a questão da água, né? Captação, a água chegar na minha casa, tratada, limpa, potável, né? Para o meu consumo, quanto também o tratamento dessa água após a utilização, que constitui a questão dos esgotos, né, o tratamento do esgoto, até ele chegar a um corpo hídrico, também limpeza urbana, né, limpeza urbana, prevenção, que previne doenças, patologias na sociedade, saneamento básico. Então, em alguns locais na Ásia, em muitos, na verdade, vai ter essa carência em relação ao saneamento básico, né, que constitui uma melhor condição de vida para as pessoas, e também em relação à eletricidade. Em relação à mobilidade, que é outro grande problema, mobilidade se reflete na questão das pessoas circularem no espaço. Se você tem mobilidade, então significa dizer que no seu país ele tem ali um sistema de transporte eficiente, que faz com que você consiga se deslocar de um local para o outro dentro de uma cidade. Em muitos locais da Ásia, dessas grandes aglomerações urbanas, vai faltar transporte público para todo mundo. E muitas vezes algumas pessoas que têm condições melhores, utilizam o próprio meio de transporte. Mas isso é um problema, porque ocasiona o quê? Grandes congestionamentos nas zonas urbanas. Afeta o deslocamento das pessoas de forma mais rápida e eficaz, né? De um local para o outro dentro de uma mesma cidade. Então, isso é um grande problema. Alguém está falando comigo do bate-papo? Quem é? Clarissa. Sim, tá bom, entendi, Clarissa. Beleza. Pronto, terminei essa parte da aglomeração. Aí, eu falei na última aula de tendências demográficas. Vamos lá, para as tendências. E estava falando sobre China, né? Estava falando sobre a China, política do filho único na China. Lembra? Botei o link para vocês lerem lá no grupo de vocês. Acho que vocês leram o link que estava lá. Vamos lá. Tendências demográficas. Professora. Hã? Professora. Oi. Seu som tá muito baixo aqui para mim. Eu vou sair e entrar. Tá baixo para todo mundo? Pra mim tá muito baixo aqui, tá muito baixo. Acho que tá só pra... Mariana, aumenta o seu, mulher? Pode ser o seu. Aumenta? Pra mim tá normal. Normal? Acho que é o dela. Vamos lá. Tendências... Vixe. Deu um eco aqui para mim agora. Jesus. Deu um eco grande, viu? No livro de vocês vai dizer o seguinte, que a tendência de crescimento da população asiática, a gente tem duas grandes tendências, na verdade. Em termos absolutos, a população asiática vem crescendo ainda bastante. As taxas de natalidade são mais elevadas do que as taxas de mortalidade, certo? Está dizendo, na verdade, que em termos absolutos, no total da população asiática, a população asiática ainda vem crescendo bastante. Por quê? Isso em decorrência das altas taxas de natalidade e da diminuição das taxas de mortalidade nas últimas décadas aí do século XX, né? E essa diminuição da taxa de mortalidade, aí eu falei de transição demográfica na última aula, não falei? Que, na verdade, o continente asiático ele está passando por uma transição demográfica. E em alguns países isso meio que já está meio que no finalzinho, né? Transição demográfica de um crescimento rápido da população para um crescimento em vias de cada vez ser mais lento, um crescimento mais lento. E isso aí é em decorrência principalmente da fecundidade da mulher asiática, né? Que vem diminuindo muito ao longo do tempo.
Mas, enfim, e o livro traz uma perspectivazinha aí e tal, bem bacana sobre essa questão da fecundidade da mulher. Mas, enfim, em termos absolutos, ainda, o continente asiático ainda apresenta um crescimento da população de certa forma elevado, em decorrência dessas altas taxas de natalidade. Os nascimentos ainda superam as taxas de mortalidade. E em alguns países a gente vai ver que a natalidade é bem alta, né? Enquanto em outros a gente vê que, opa, peraí, a realidade daquele país ali é diferente, verdade. E a gente falou da China na última aula, justamente porque a China é um caso particular. É um caso particular dentro desse continente. Por quê? Porque a China ela fez um controle de natalidade. Ela fez uma política, né, que foi registrada na lei, bonitinha e tal. É uma política ali para controlar o número de nascimentos naquele país. Estava observando que estava havendo um crescimento muito rápido da população na década de 70, 1970, e aí eles disseram, peraí, a gente precisa controlar isso aqui. Então, vamos fazer um controle, vamos controlar o número de nascimentos do país? Vamos fazer. Aí fizeram a política do filho único. Então, a China é um caso particular, mas em termos absolutos, no continente asiático, a população continua crescendo de vento e popa. E essas taxas de mortalidade que começaram a cair, né, o livro aponta, a natalidade se manteve alta, mas a mortalidade começou a cair ao longo do século XX. Beleza. Por que começou a cair? Começou a cair por quê, essas taxas de mortalidade? Em decorrência de quê? Melhorou o quê? Quando as taxas de mortalidade de um país caem, isso tem a ver com o quê? A melhora da segurança, Houve uma melhora na segurança? na saúde. Da saúde. Ou seja, possivelmente esses países enfrentaram, né, essa questão de maior número de hospitais, o maior atendimento médico hospitalar em alguns países. Melhorou a questão da higiene, que de certa forma previne também doenças, o contato com doenças. Enfim, então, ao longo do século XX, as taxas de mortalidade no continente no todo, no geral, não estou falando particular, no geral, vem diminuindo. E a natalidade se manteve estável, então tem um grande crescimento, né, ao longo do século XX. E atualmente ainda vem crescendo. Mas quando a gente vai falar de termos relativos, em termos relativos, a população da Ásia ela tende a crescer de forma mais lenta. E isso quando você vai analisar particularidade por particularidade, país por país, a tendência ali é que em alguns países a taxa de natalidade ela já esteja bem baixa e já esteja aí diminuindo, né? Significa dizer que a fecundidade da mulher em alguns países asiáticos, ou seja, o número médio de filhos de uma mulher, que uma mulher pode ter até o final de sua vida, até o final de sua vida reprodutiva, está diminuindo bastante, né? E aí isso se reflete em quê? Em alguns países a gente já vê que a tendência do crescimento da população está acontecendo de forma cada vez mais lenta, que é o caso da China, né? Que eu falei até agora há pouco, que é um caso particular. Mas a tendência mesmo, no geral, é que futuramente o continente asiático enfrente uma taxa de crescimento cada vez mais lenta. Isso é em decorrência de quê? Da urbanização desses países. O grande fator aí, né, que define essa questão de que futuramente o crescimento dessa população asiática vai ser de forma mais lenta. Urbanização. Muitos países estão passando por forte expansão do seu setor populacional, né, nas zonas urbanas. As zonas urbanas vêm crescendo muito em número populacional. E um dos fatores que diminui a natalidade é a questão da urbanização. Geralmente, eu morri de falar isso para vocês, né? Casais na zona urbana, eles tendem a casar mais tarde, tendem a planejar família, tipo assim, quantos filhos vão ter. Eles tendem, geralmente, a ter menos filhos. Quando tem menos filhos na zona urbana do que na zona rural. Então, a urbanização desses países asiáticos, que vem sendo intensificada ultimamente, de certa forma, vem promovendo aí uma diminuição da natalidade. E, em termos relativos, a gente sabe que em alguns países isso já vem acontecendo bastante, né? E a tendência é que isso se amplie ainda mais no futuro, né? Que a população do continente asiático ela cresça de forma mais lenta. Belezinha? Mas hoje, se eu falar agora, hoje, ainda está no ritmo de crescimento, de certa forma, até elevado. Ok? Ok. Vai para lá. Termos relativos, atualmente vários países asiáticos apresentam redução das taxas de fecundidade e mortalidade. Fecundidade o quê? Número médio de filhos por mulher. Como é o caso da China, que eles fizeram a política, né, na 79, se não me engano. Criar a política do filho único, que a mulher chinesa, né, só poderia ter um único filho, porque eles já estavam com um crescimento muito rápido na década de 70 e aí fizeram esse controle de natalidade. Controle de natalidade para diminuir o ritmo de crescimento da população. E conseguiram, obtiveram êxito.
né? É tanto que em 2013, naquele link que eu botei para vocês, em 2013 a China já começou a flexibilizar a política do filho único e em 2015 ela acabou. Ela mudou a questão da política do filho único. Que hoje o casal chinês, a mulher chinesa, ela pode ter até 2 filhos, já é permitido. E é o que eu tinha falado para vocês na outra aula. Embora eles meio que já venham fazendo essa questão, incentivando hoje a ter mais filhos, porque isso é incentivar, você aumentar o número de filhos que a mulher pode ter, é incentivar. O casal chinês, ele não vem tendo essa mudança, certo? De 2015 para cá, não vem aumentando o crescimento, a taxa de natalidade deles. Eles querem aumentar, mas não vem crescendo. Eles meio que se adaptaram já a essa questão de ter pouco filho, né? E também tem as particularidades que as mulheres enfrentam na sociedade. Eu já morri de falar para vocês também, né? Que é essa questão da maior escolaridade, do ingresso no mercado de trabalho, da autonomia, né? Enfim. E aí tende a fazer com que as mulheres tenham menos filhos. Então, é o caso chinês, que é um caso particular. Oi? Filho é caro. Também o custo de se ter um filho é outra coisa. Quando a gente estuda a população, a gente vê que você criar um filho na zona urbana é bem mais caro o custo de criar esse filho do que criar ele na zona rural, sabia? É bem mais alto. Porque geralmente o filho na zona rural, ele é mão de obra, ele ajuda ali na produção, que geralmente é de subsistência, para a sobrevivência daquela família, ele ajuda. Trabalho infantil. Na zona urbana surgem outras enormes contas, digamos assim, né, para os pais em relação aos filhos. O pai muitas vezes gasta com a educação, com o transporte do filho, com a alimentação, com, sei lá, a segurança do menino, muita coisa, com roupa, muita coisa. E aí acaba que o custo de vida na zona urbana ele é um custo de vida mais alto. Então as pessoas tendem... Outro motivo que o Ricardo falou, e é super verdade, é essa questão de que os filhos eles têm um custo. E na zona urbana é maior esse custo. Okay? É por isso que a urbanização ela tá central aí nessa questão de ter menos filhos. É um dos fatores centrais de ter menos filhos. Então, falei de tendências. Agora vamos falar de deslocamentos populacionais dentro do continente asiático. Vamos lá. A migração é um dos principais fatores que influenciam a dinâmica da população asiática. A gente vai ver que grande parte das pessoas que migram da Ásia para outros continentes são pessoas que migram do sul, do sudeste e do leste da Ásia. A maior parte das pessoas que migram sai da parte sul da Ásia, da parte sudeste da Ásia e da parte leste da Ásia, rumo a outros continentes, principalmente o continente europeu e aqui na América do Norte, ali Estados Unidos principalmente, né? São os locais que mais são visados por povos da Ásia, que saem da Ásia rumo a uma busca de melhores condições de vida, de trabalho, enfim. Mas outra coisa que o livro aponta é que tanto existe uma migração, uma emigração, saída de asiáticos para outros continentes, outras partes do mundo, quanto também existe um processo interno, né, de migração, tipo, de pessoas saindo de países asiáticos para outros países asiáticos, ou seja, dentro da Ásia mesmo, né, existe uma migração regional, interna, dentro dessa região também existe. E o livro aponta, tem um dado aqui bem bonitinho, né, no ano de 2015, segundo a Organização das Nações Unidas, 59,3 milhões de imigrantes internacionais se localizavam nessas regiões da Ásia, sul, sudeste e leste. Mas a quantidade de pessoas que emigraram foi bem maior do que a quantidade de imigrante dentro da Ásia. A quantidade de pessoas que saíram da Ásia é bem maior do que a quantidade de pessoas que estavam dentro da Ásia, que chegaram na Ásia, que é em torno de 98,4 milhões, tá vendo? De imigrantes em todo o mundo, no ano de 2015. De pessoas originárias do sul, do sudeste e do leste da Ásia. Ou seja, levando a crer que as pessoas saem mais do que entram, né, no continente asiático. É o que o livro está destacando aqui para vocês. Outra coisa, os fluxos migratórios entre as nações asiáticas é bem intenso também. Não existe só essa questão de pessoas saírem da Ásia para outros continentes, não. Como eu destaquei, existe um fluxo intenso entre as nações. Agora, geralmente, esse fluxo acontece de onde para onde, Ana Beatriz? De países mais pobres da Ásia para países mais ricos ou países mais desenvolvidos, né, dentro do continente asiático. Visando aí o quê? Muitos países mais desenvolvidos dentro da Ásia, eles gostam de receber imigrante asiático. Por quê? Porque geralmente esse imigrante, ele tem uma... Como é que eu quero dizer? Aceita receber uma remuneração mais baixa, trabalha, é uma mão de obra menos qualificada, então, assim, se aproveita bastante essa mão de obra para a produtividade.
Ó, países industrializados, que são aqueles países mais desenvolvidos dentro do continente asiático, absorvem uma mão de obra asiática pouco qualificada. E aí a gente sabe que essa mão de obra pouco qualificada, o salário geralmente é um salário mais baixo, né? A remuneração é mais baixa. Então eles se aproveitam dessa questão aí, dessa galera que geralmente foge do seu país, por N situações. Também acontece como acontece em outras partes do mundo. Na Ásia é um dos locais que as pessoas mais migram, por quê? Porque tem alguns países que as pessoas enfrentam perseguições políticas, religiosas, ou por opção sexual, ou por países que enfrentam guerras civis, ou conflito com outro país. Vocês devem lembrar que o Oriente Médio está dentro da Ásia, né? Aquela Ásia central, tá dentro aquela parte central ali da Ásia está dentro também e tal. Então, são regiões de muitos conflitos que muitas vezes as pessoas migram bastante para outros locais por causa que elas sofrem ali opressões que fazem com que elas migrem. Mas aqui a gente está falando dessa questão de migração interna. Eu ainda não fui para a migração internacional. Dentro dessa questão de migração interna, de países asiáticos para países asiáticos, essa grande migração ocorre principalmente porque as pessoas visam aí uma melhor condição de vida, um emprego melhor, mas geralmente é uma mão de obra pouco qualificada e que ganha pouco. E os países que elas vão, para onde elas vão, adoram essa mão de obra, porque geralmente, né, paga pouco e aí explora essa mão de obra ao máximo. Principalmente para o setor industrial, agrícola, enfim. Deixa eu ver, falta uma outra coisa. Fuga de cérebros. Vamos falar de fuga de cérebros agora. Já ouviram esse termo? Fuga de cérebros? Fuga de cérebros. O que é fuga de cérebros? O que é isso? Fuga de cérebros. Nunca ouviram falar? Fuga de cérebros. Não. Não? Olha, países desenvolvidos adoram sugar as pessoas mais qualificadas de países menos desenvolvidos. Países ricos, eles gostam de oferecer emprego, enfim, salários elevados para essas pessoas aí que são bem inteligentes, bem qualificadas. E aí esse tipo de migração a gente chama de fuga de cérebros. Na Ásia acontece bastante fuga de cérebros. Pessoas altamente capacitadas, inteligentes, saem da Ásia rumo aos Estados Unidos, ao Canadá, rumo a países europeus para trabalhar em grandes empresas transnacionais, geralmente. E aí, de certa forma, isso é ruim para o seu país de origem, porque são pessoas que poderiam estar sendo aproveitadas para a produção internamente, né? E aí elas acabam sendo atraídas por vantagens que países desenvolvidos oferecem para elas e vão-se embora, né? E os países que mais saem pessoas aí, fuga de cérebros, de pessoas altamente qualificadas, Índia, Filipinas e China. Pessoas que saem bastante desses países e vão em busca de países desenvolvidos. Mas esses países desenvolvidos oferecem para elas muitas vantagens, né? E a principal vantagem que faz com que essas pessoas saiam do seu país e vá viver uma vida em outro, totalmente diferente, geralmente, é essa questão do salário. Os salários que oferecem a essas pessoas são salários altíssimos. Então, meio que já é um chama, né? A esse processo de saída de países asiáticos e de qualquer local do mundo, acontece fuga de cérebro no Brasil também, viu? Geralmente, fuga de cérebro acontece de país em desenvolvimento para países desenvolvidos, né? Pessoas que saem de países em desenvolvimento para países desenvolvidos. Ou seja, eles pegam aquela galera mais qualificada dos países em desenvolvimento e suga para os países desenvolvidos. Oi, Ricardo. Mas geralmente é tipo a empresa que faz uma pesquisa a respeito de você e chama, ou então é a própria pessoa que vê que naquele local ele não vai crescer e tenta uma nova vida. As duas formas, Ricardo. As duas formas que você citou aí. Tanto a questão das pessoas elas buscarem uma melhor condição de vida e, de certa forma, mandar currículos para essas grandes transnacionais, quanto essas grandes transnacionais elas também fazem pesquisas, né, para saber onde é que se localizam essas pessoas aí mais capacitadas, principalmente em decorrência do seu tipo de produto que é produzido. Se minha empresa ela produz, sei lá, smartphone, então eu sei que na Índia é muito importante esse setor de informática, de telecomunicações. Então, eles já estão de olho, eles sabem que nesse país eles vão encontrar uma mão de obra altamente qualificada nesse setor, então já começam a investigar. Tá entendendo? E aí essa fuga de cérebros, esse nome fuga de cérebros, acontece justamente pelo fato de que as pessoas mais qualificadas daqueles países, geralmente elas saem dele, né? Saem daquele país, rumo aí a trabalhar em empresas altamente influentes no mundo todo, desenvolvido. É a fuga de cérebros.
Deixa eu ver se está faltando falar mais alguma coisa. Na Ásia também chamam a atenção os fluxos de pessoas que saem de seus países devido a... Ai, pronto. Outra coisa que eu já estava dando spoiler anteriormente. Também é muito crescente a quantidade de pessoas que saem do continente asiático rumo a outros continentes no mundo, ou então até internamente, tipo assim, de país asiático para país asiático. É muito grande a quantidade de pessoas que saem do seu país de origem porque sofre perseguição política, religiosa, né? Ou então por causa da sua opção sexual, ou então porque o seu país está vivenciando uma grave crise econômica, ou porque o seu país passou por uma catástrofe natural que destruiu o país, ou sei lá, o que mais? Ou uma crise civil, ou uma guerra civil, como na Síria, que é um país da Ásia, ali no Oriente Médio, está vivenciando uma guerra civil desde o ano 2011, não acabou ainda, uma guerra interna. E aqui o livro até destaca, né? Ó, tá aqui, ó. Turquia, Paquistão, Líbano e Irã foram os países que mais receberam povos refugiados no mundo no ano de 2017. E são todos países asiáticos. Ó, e esses países aí, Turquia, Paquistão, Irã e Líbano, foram países que receberam grandes quantidades de pessoas vindas da Síria, sírios, né, fugindo da sua guerra civil que existe dentro do seu país, fugiu para aqueles países ali ao redor, né, países próximos do Oriente Médio, tentando se refugiar. E muitos se tornaram refugiados nesses países, né, conseguiram um apoio governamental ou da ONU, e aí conseguiram se fixar nesses países. Então, é enorme a quantidade de pessoas, é bom que a gente destaque isso, é enorme a quantidade de pessoas que saem de países asiáticos, tanto rumo a outros países asiáticos, quanto a outras partes do mundo, como a Europa. A Europa é muito visada, porque é muito próxima ali, né, do Oriente Médio, buscando fugir da condição que ele vive no seu país. Então, essas pessoas não saem porque elas querem do seu país. Refugiada, aquela pessoa que sai do seu país porque está passando por um sistema de opressão, está sendo perseguida, ela não sai do seu país. Ei, deu uma travada aí agora. Deu uma travada na minha tela aqui, legal. Deu. Travou aqui. Travou? Ah, eu percebi. Pronto. Então, essas pessoas que saem do seu país de origem, elas não saem porque elas querem. Elas praticam a migração, que a gente chama de migração forçada. Elas saem porque elas estão perseguidas, ou elas saem do seu país, elas vão ser mortas por uma bomba, porque o seu país está sendo altamente bombardeado, está passando por uma guerra civil, uma disputa política ali interna, né, rivalizando pelo poder, ou então porque o seu país passou por uma grave crise econômica. Então elas saem, elas morrem de fome, morrem por uma bomba, morre, entendeu? Morre por causa da sua opção religiosa, da sua opção sexual. Muitas vezes tem países que são altamente preconceituosos, enfim. Então é muito grande, né, essa questão de pessoas que migram na Ásia. Como a Rússia, que pessoas LGBTQ sofrem muito, são consideradas doentes. Uhum. Tem muito preconceito em relação à orientação sexual na Rússia. E também, salvo engano, é um país que... Estava até lendo sobre isso. Que permite com que o marido bata na mulher uma vez por ano. Como assim? Se bater pela segunda vez, aí ele geralmente vai preso, vai ter que responder e tal. Mas se for só uma vez, não tem nada não. Nossa. Bem legal, né? Mas enfim, é um Mas país... também a mulher tem uma vez de bater no homem? LGBTs e mulheres. A mulher também tem uma vez de bater no homem? Tem não, mulher. Você acredita? Não tem vez, não. Mas cadê que a mulher tem Mas se bater, é espancar ou um tapa na cara? Fazer bater, né? Bater na mulher. Você utiliza da sua única vez. Leve e tal. Deveria nem estar falando isso.